Fala pessoal, beleza? Finalmente estou conseguindo iniciar o projeto aqui no YouTube, né? Vou começar agora com esse primeiro vídeo. Passei por uma semana um pouco difícil. Quem me acompanhou pelos stories lá no Instagram, Logística Carão, conseguiu ver. Fiquei... ainda estou um pouco gripado, como vocês conseguiram ver agora, né? Tossindo bastante, com muita dor na garganta, e por conta disso eu não consegui gravar conteúdo antes. Mas aí, agora que eu tô melhorando, eu consegui pensar em algo e trazer pra vocês. Na verdade já tinha isso em mente, mas agora eu vou poder produzir realmente, né? E falar pra vocês o que eu espero. Hoje eu vou falar sobre algo que pra mim é muito importante e que eu tenho certeza que vai agregar na vida de vocês, se aplicarem, tá bom? Eu vou falar sobre a importância da leitura, beleza? E como isso impactou na minha vida pessoal e profissional e espiritual, tá bom? Então vai passar a vinheta aí agora, se o editor conseguir botar, e depois nós iniciamos, beleza? Pronto, agora sim, agora deu certo nós iniciarmos o projeto realmente, beleza? Então, por que que eu escolhi falar sobre a importância da leitura? Desde que eu iniciei o projeto, que eu conversei com algumas pessoas, que na verdade eu criei um Instagram para poder falar sobre logística e sobre empreendedorismo, algumas pessoas já se abriram um pouco mais para mim e talvez tenham adquirido um pouco mais de confiança ao falar comigo. E isso me fez ponderar bastante, porque sempre o rumo da conversa dava em algo parecido com as pessoas não estarem satisfeitas com o cenário atual da sua vida. Talvez por não estarem satisfeitas com o salário onde estão empregadas, ou por achar que podem ganhar mais, mas não sabem como. E geralmente eu falo para as pessoas algo que para mim mudou depois que eu comecei a ver que realmente muda a vida das pessoas, que é a leitura. Mas por que a leitura muda a vida das pessoas? Para quem me conheceu há um tempo atrás, na época do ensino médio principalmente, vai ver que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Obviamente eu não tenho mais a idade de um adolescente, mas o meu ponto de pensar, o meu ponto de falar impacta nas interpretações das pessoas sobre mim ao chegar hoje em dia. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu brinco, eu gosto muito de brincar. Sempre tudo pra mim é uma resenha, mas hora de falar sério é hora de falar sério, hora de brincar é hora de brincar, né? E a leitura me ajudou a saber como me comportar em ambientes que eu não era acostumado a estar. Me ajudou a saber como chegar e como saber sair em qualquer ambiente. Eu servi missão de tempo integral com a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e eu adquiri o hábito de leitura, né? Eu li as escrituras diariamente e isso me ajudou a aprender a gostar de ler, né? Então sempre eu tenho buscado na minha vida ler, tá bom? A leitura te ajuda a ser mais eloquente, te ajuda a saber interpretar texto, a saber o que falar na hora certa para falar, a não ter certas dúvidas em relação a palavras que não estão tão habituadas no nosso cotidiano. E isso te traz um diferencial dos demais. Recentemente eu tive a oportunidade de dar uma palestra para os alunos do curso de logística do Senac, né? E lá eu pude falar para eles a diferença de você se destacar, a importância, na verdade, de você se destacar entre os demais. Todo mundo hoje sabe falar, sabe imitar, mas quando você tem noção exata do que você está falando, do que você está fazendo, e você passa essa confiança para as pessoas, você se diferencia dos demais.
né? Eu falo isso em uma entrevista de emprego, caso seja o seu desejo. Eu falo isso na hora de você dar palestras, na hora de você estar conversando com pessoas que são bem mais estudadas que você, né? E a leitura, ela muda o seu pensamento, né? Para quem é religioso e estuda as escrituras, aprende como viver de acordo com o que está escrito nas escrituras. Para quem tem desejo de estudar determinado assunto, aprende com o que está sendo estudado nesse assunto. E para quem tem desejo de aprender geral, da mesma forma, tá? E isso é comprovado. Eu posso testificar isso para vocês com toda a certeza. Eu mudei a minha vida, a minha maneira de pensar, depois que eu percebi que a leitura me traria um diferencial. Hoje eu estou lendo mais uma vez o livro Mais Esperto que o Diabo. Você consegue aprender como mudar a sua mente. Eu já li vários livros que nos ajudam a ter um diferencial mental, né? Poder aprender a questão psicológica, poder aprender a melhorar a questão do empreender, do buscar o melhor para a sua vida. Quando nós estamos em comunhão com o nosso pensamento, nós somos mais felizes. As pessoas não são felizes quando não estão fazendo o que gostam de fazer. Eu digo isso para quem quer empreender, para quem gosta de estudar, para quem gosta de trabalhar na sua área, né? Mas as pessoas precisam fazer o que gostam de fazer. Obviamente, no mundo capitalista, nós temos que fazer algo que vai nos trazer o dinheiro. Mas, se nós pudermos adequar isso ao que nós estamos, o que nós gostamos de fazer, o que realmente nós nos importamos com fazer, nós vamos conseguir ser muito mais felizes na nossa área de atuação, tá bom? Nessas conversas que eu tive com algumas pessoas, e não foram uma nem duas não, recentemente eu conversei com várias pessoas, porque eu tenho o hábito de compartilhar mensagens da Forbes no meu WhatsApp, no meu Instagram, mensagens do Thiago Nigro, Bruno Perini, Jael, que para mim são referências na questão de empreendedorismo. E eu consegui identificar e conversar com algumas pessoas que isso é uma questão cultural. As pessoas, elas não leem por questão cultural. Infelizmente, por N motivos, nós não lemos. Geralmente as pessoas que têm o hábito de ler são que já viram outras pessoas lendo, né, especialmente em casa, e acabam criando também esse hábito, essa cultura. Eu tenho um exemplo no meu lar, que é o meu pai, que ele lê muito, gosta bastante de leitura, tanto para a parte específica do trabalho dele, quanto no geral, questão religiosa, questão de estudo, que ele, por mais que ele já seja aposentado hoje, graduado, pós-graduado, ele continua estudando. Mas eu nunca tive o desejo tão grande desde que eu comecei a ler realmente. Apesar de ter meu pai como um exemplo em casa, eu sempre li muito história em quadrinho, mas nunca foquei em ler livros, né, como eu tenho o hábito hoje. Os livros, eles me trouxeram maior conhecimento de vida, maior conhecimento ao empreender e principalmente maior conhecimento de viver, porque conhecimento de vida nós podemos ter, mas conhecimento de viver é diferente, né? Quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos. Então, eu falando com as pessoas que elas tinham que ler, né? Porque a leitura abre a mente da pessoa. E infelizmente, eu não vou dizer que é assim, você vai falar para a pessoa para poder ela ler
porque vai mudar a vida da pessoa e ela vai ler. Não vai. A pessoa precisa realmente ter algo que toque ela a ponto de ter o desejo de ler, como por exemplo esse livro. A pessoa vai ler e ela vai aprender diversas coisas. A introdução do Thiago Nigro, ali ele já começa a nos dar um pouco do que é necessário para nós termos o desejo de ler o livro. Eu já li esse livro, eu vou ter algumas indicações que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? E eu também vou botar o link para vocês comprarem, se for o desejo de vocês. Vai ter tanto o livro físico quanto o livro digital, para quem está na correria do dia a dia e acha que não vai conseguir ler o livro físico. Eu particularmente prefiro ler o livro físico, porque quando eu estou no celular, qualquer coisa é motivo para eu me distrair. Então o livro físico para mim é uma forma de sair do mundo, né? E me concentrar exatamente no que eu quero aprender com aquela leitura. Vocês vão poder ver por vocês mesmos que nem sempre é fácil. Eu botei um plano, um projeto para esse ano de ler no mínimo 12 livros no ano, né? Um livro por mês. Mas por diversos motivos, correria do dia a dia, trabalho, outras prioridades que eu botei, eu acabei que no primeiro mês não li nenhum livro. Até iniciei a ler novamente Segredos da Mente de Milionário, mas não consegui finalizar. Então eu já tenho 2 livros para ler esse mês. Continuar a leitura de um e continuar a leitura do outro. Eu indico a todos vocês que criem o hábito de ler. O hábito da leitura, como eu já falei em diversas oportunidades aqui, pode ficar até um pouco repetitivo, mas é porque é para ser repetitivo realmente. Vai mudar a vida de vocês, e vai mudar a vida de vocês para melhor, porque quando você faz isso, a sua vida muda. Em relação a palestra que eu dei, que eu falei, as pessoas, elas no momento não entenderam muito bem, me fizeram pergunta novamente sobre isso, né? Mas quando você tem a certeza do que você está fazendo e você mostra isso por meio do seu falar, por meio do seu agir, olhares, se você não tem dúvida do que você está falando, você vai mostrar uma posição corporal muito melhor. Você vai conseguir falar sem gaguejar, você não vai estar nervoso, porque você está falando sobre algo que você domina. Então, se você se projeta para trabalhar em algo, estude sobre aquilo. Se você está indo para uma entrevista de emprego, estude sobre aquilo. Se você quer empreender na área do comércio, estude sobre a área específica que você vai trabalhar. Nós temos muitos livros de referência hoje que ajudam a desenvolver essa parte do empreendedor, essa parte do querer ganhar o dinheiro na pessoa. Esse livro que eu já falei, mais esperto que o diabo, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem diversos livros. O Napoleão Hill é um cara muito bom, que os livros dele no geral são para poder abrir a mente da pessoa. Você tem vários insights bacanas. Então busquem a leitura. Se vocês não buscam a leitura, não querem empreender, busquem a leitura para o seu âmbito profissional, seja no comércio, seja na logística, seja na enfermagem, na medicina. O hábito de continuar estudando te faz se destacar dos demais, tá bom? Isso é até engraçado para quem não me conheceu antes dessa minha mudança de vida, me ver falando isso, né? Mas o hábito do estudo vai te proporcionar sensações e experiências muito melhores. Eu nunca imaginei que eu ia ser convidado para dar palestras, para dar aulas, para poder falar na frente de várias pessoas. Mas quando você
como eu falei, tem certeza do que você está falando. Quando você aplica o que você está falando e sabe como falar, você acaba virando referência e começa a ser olhado de forma diferente, tá bom? Como eu já falei, eu vou colocar os livros que eu indico aqui embaixo para que vocês possam dar uma lida. Caso vocês não tenham interesse em ler esses livros, busquem outros livros, tá bom? Se vocês têm dificuldade de ler, comecem a ler revista em quadrinhos, comecem a despertar o desejo da leitura em vocês, para que vocês possam se tornar funcionários melhores. Se for o desejo de vocês ser um funcionário público, busquem ser melhores. Se vocês querem ser funcionário público, busque ser o melhor funcionário público estudando sobre a sua área. Se você quer ser enfermeiro, busque estudar sobre enfermagem, porque está sempre se atualizando tudo. Medicina, a mesma coisa. Ciência piorou. Empreendedorismo piorou. Se nós queremos nos destacar no meio dos demais, nós temos que ter boa dicção, boa forma de se comportar em frente às pessoas, saber chegar e saber sair. E o hábito de ler vai transformar vocês em pessoas muito melhores, porque vocês vão estar sabendo o que vocês estão falando, vocês vão estar sabendo o que vocês estão ouvindo, vocês estão sabendo como se comportar e se interpretar na frente de qualquer pessoa, tá bom? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que não tenha ficado muito monótono, muito repetitivo, mas como é o primeiro vídeo, serve de experiência, tá bom? Curtam o vídeo, compartilhem se puder, dá uma força para